Leituras do livro da Bíblia, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulo 19, no capítulo 20, no capítulo 21 e no capítulo 22. Escutemos-nos e lemos juntos neste exato momento. Jeremias 19. Eis o que me diz o Senhor: vai à casa do oleiro e compra um vaso de barro, tomarás então contigo anciãos do povo e anciãos dos sacerdotes. E te dirigirás ao vale do filho de Inom, próximo da entrada da olaria, e lá pronunciarás o oráculo que te ditar. Dir-lhes-ás, então, escutai a palavra do Senhor, reis de Judá e vós todos, habitantes de Jerusalém, eis o que diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: sobre este lugar vou mandar desgraça tamanha que fará tinir os ouvidos a quem dela ouvir falar. Abandonaram-me, profanaram este lugar e ofereceram incenso a outros deuses que nem eles conheceram, nem seus pais e nem os reis de Judá, macularam este lugar com o sangue dos inocentes. E ergueram o lugar alto a Baal para, em honra dele, queimarem os seus filhos em holocausto. Tais coisas não as prescrevi, delas não falei e nem ao pensamento me vieram. Por tudo isso, virão dias, oráculo do Senhor, em que este lugar não mais se chamará Tofete, nem Vale do Filho de Inom, mas sim, Vale do Massacre. Aí aniquilarei os planos de Judá e Jerusalém, e ordenarei que caiam seus habitantes sob a espada dos inimigos e pelas mãos daqueles que odeiam a sua vida, entregarei seus cadáveres como pasto às aves do céu e aos animais da terra. Farei dessa cidade objeto de assombro, causa de zombaria, e a vista de suas chagas será motivo de escárnio a quem por ela passar. Na angústia e na miséria a que a reduzirão os inimigos que lhe odeiam a vida, ver-se-á mesmo compelida a comer a carne de seus filhos e de suas filhas. Em seguida, sob o olhar dos que forem contigo, partirás a bilha. Exclamando: eis o que diz o Senhor dos exércitos: quebrarei este povo e a cidade como se parte um vaso de barro, sem que possa ser refeito, e, por falta de outro local, enterrar-se-á em Tofete. Eis o que farei desse lugar, oráculo do Senhor, e dos seus habitantes, de tal modo o farei, que o tornarei semelhante a Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá ficarão imundos como o solo de Tofete, casas sobre cujos tetos foi queimado o incenso às milícias dos céus e oferecidas libações a deuses estranhos. Regressou então Jeremias de Tofete, aonde o Senhor o enviara a profetizar, de pé, no átrio do templo do Senhor, exclamou à multidão: eis o que diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vou despejar sobre esta cidade e sobre as aldeias de sua jurisdição os flagelos de que as ameacei, porque seus habitantes endureceram a cerviz para não acatar minhas palavras. Jeremias 20. Jeremias e Passur. Tendo o sacerdote Fassur, filho de Emer, que era superintendente do templo, ouvido o profeta Jeremias pronunciar esse oráculo, mandou espancá-lo e pô-lo em grilhões na porta superior de Benjamim, que se encontra no templo do Senhor. No dia seguinte, quando Fassur mandou libertá-lo, disse-lhe Jeremias: não é mais Fassur que te chama o Senhor, mas sim Magor-Missabib. Pois assim diz o Senhor: vou fazer de ti objeto de pavor, para ti mesmo e teus amigos, os quais, sob teu olhar, perecerão à espada de seus inimigos. Entregarei Judá nas mãos do rei de Babilônia, que os deportará para a Babilônia, onde os ferirá à espada. E entregarei todas as riquezas desta cidade, todo o produto de seu trabalho, todas as suas reservas preciosas e todos os tesouros dos reis de Judá, nas mãos de seus inimigos, que os tomarão como presa, e os levarão para a Babilônia. E tu, Fassur, serás arrastado, com tua família, para o cativeiro. Irás à Babilônia para lá morrerem e serem enterrados tu e teus amigos, aos quais proferiste falsos oráculos. A queixa de Jeremias. Seduzistes-me, Senhor. Cada vez que falo é para proclamar a aproximação da violência e devastação, e dia a dia a palavra do Senhor converte-se para mim em insultos e escárnios. E, a mim mesmo, eu disse: não mais o mencionarei e nem falarei em seu nome.
mas em meu seio havia um fogo devorador que se me encerrara nos ossos, esgotei-me em refreá-lo, e não o consegui. Ouço as invectivas da multidão, cerca-nos o terror. Denunciai-o. Vamos denunciá-lo. Os que eram meus amigos espiam-me agora aos passos. Se caírem abusos, tiraremos vantagem, e dele nos vingaremos. O Senhor, porém, está comigo, qual poderoso guerreiro. Por isso, longe de triunfar, serão esmagados meus perseguidores, sua queda os mergulhará na confusão, será, então, a vergonha eterna, inesquecível. Senhor, Deus dos exércitos, vós que sondais o justo, e que escrutais os rins e os corações, concedei-me o poder de contemplar a vingança que deles ides tirar. Pois em vossas mãos depositei a minha causa. Cantai ao Senhor, glorificai-o, porque salvou a vida do miserável das mãos do mal. Maldito o dia em que nasci. Nem abençoado seja o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que levou a notícia a meu pai e que o cumulou de felicidade ao dizer-lhe, nasceu-te um menino. A ele suceda o que às cidades aconteceu, que o Senhor sem piedade aniquilou. Desde o alvorecer ouça os gritos de alarme e o fragor da batalha ao meio-dia. Por que não me matou, antes de eu sair do ventre materno? Minha mãe teria sido meu túmulo e eu ficaria para sempre guardado em suas entranhas. Por que saí do seu seio? Para só contemplar tormentos e misérias, e na vergonha consumir meus dias? Jeremias 21. Deus rejeita o pedido de Zedequias. Eis o que disse o Senhor a Jeremias, quando o rei Sedecias lhe enviou Fassur, filho de Melquias, e o sacerdote Sofônias, filho de Maásias, para dizerem a ele: Consulta o Senhor em nosso nome, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, nos ataca. Talvez o Senhor queira renovar seus milagres a nosso favor, fazendo com que ele se afaste de nós. Eis, respondeu-lhes Jeremias, o que transmitireis a Sedecias. Oráculo do Senhor, Deus de Israel, as armas que empunhais para o combate, fora dos muros, contra o rei de Babilônia e os caldeus que vos sitiam, vou reuni-las no interior desta cidade. Então, com toda a força de meu braço vigoroso, com furor, indignação e cólera, combaterei contra vós. Ferirei os habitantes desta cidade, homens e animais, que serão vítimas de grande peste. Em seguida, oráculo do Senhor, Sedecias, rei de Judá, seus servos e o povo, e tudo quanto escapar da peste, da espada e da fome, entregá-los-ei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esses inimigos que lhes odeiam a vida, e eles os passarão ao fio da espada, sem perdão, nem piedade ou misericórdia. Dirás então ao povo, oráculo do Senhor, eis que vos coloco na encruzilhada dos caminhos da vida e da morte. Aquele que ficar na cidade perecerá pela espada, pela fome ou pela peste. Fichei meus olhares sobre esta cidade, para sua desgraça e não para o bem, oráculo do Senhor, cairá ela nas mãos do rei de Babilônia, e este a entregará às chamas. Eis o que dirás acerca da casa de Judá, escutai a palavra do Senhor. Casa de Davi, eis o que diz o Senhor, praticai a justiça desde o nascer do dia, livrai o oprimido das mãos do opressor, para que meu furor não se inflame como o fogo, braseiro que não se pode extinguir, por causa da maldade de vosso procedimento. Eis-me aqui contra ti, habitante do vale, rochedo que dominas a planície, a vós que dizeis, quem nos virá atacar? Quem penetrará em nossos refúgios? Castigar-vos-ei, oráculo do Senhor, deitarei fogo à sua floresta e seus arredores serão devorados. Jeremias 22. Juízo sobre os reis maus. Eis o que me diz o Senhor, desce ao palácio do rei de Judá, e lá pronunciarás este oráculo. Ouve a palavra do Senhor, rei de Judá, que ocupas o trono de Davi, tu, teus servos e teu povo que entrais por estas portas. Eis o que diz o Senhor, praticai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor, não deixeis o estrangeiro sofrer vexames e violências,
nem o órfão e a viúva, nem derrameis neste lugar sangue inocente. Se obedecerdes fielmente a esta ordem, continuarão a passar pelas portas deste palácio os reis herdeiros do trono de Davi, montados em carros e cavalos, com seus servos e seu povo. Se, porém, não escutardes estas palavras, juro por mim mesmo, palavra do Senhor, será reduzido a escombros este palácio. Porque eis o oráculo do Senhor sobre o palácio do rei de Judá. Eras a meus olhos como os montes de Galaade, qual o cimo do Líbano, juro, porém, que te vou transformar em solidão, num deserto. Preparo contra ti destruidores, munidos de seus instrumentos, que abaterão teus cedros mais formosos, e os lançarão ao fogo. Muitos pagãos, ao passarem perto desta cidade, uns aos outros hão de dizer, por que assim tratou o Senhor esta grande cidade? E ser-lhes-á respondido, porque seus habitantes abandonaram a aliança com o Senhor, seu Deus, prosternando-se ante outros deuses e a eles rendendo culto. Não choreis o morto, nem por ele vos lamenteis. Chorai, chorai antes sobre aquele que parte, e que não voltará mais, nem tornará a ver o país natal. Porque assim fala o Senhor a respeito de Selum, filho de Josias, rei de Judá, que reinava em lugar do pai, e partiu desse lugar, não voltará mais para ali. Morrerá no local do seu exílio, sem jamais rever a pátria. Ai daquele que para se construiu esse palácio por meios desonestos, e seus salões, violando a equidade. Ai daquele que faz seu próximo trabalhar sem paga, e lhe recusa o salário. E daquele que diz, vou mandar construir suntuosa morada, salões espaçosos, com largas janelas e revestimento de cedro, e pinturas de vermelho. Julgas ter o posto de rei porque rivalizas, no emprego, do cedro? Também teu pai comia e bebia, praticava a justiça e a equidade, e tudo lhe era próspero. Julgava a causa do pobre e do infeliz, e tudo lhe era próspero. Não é isso conhecer-me, oráculo do Senhor? Mas teus olhos e teu coração não procuraram senão satisfazer tua cobiça, derramar o sangue do inocente e exercer a opressão e a violência. Eis, portanto, o oráculo do Senhor sobre Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não haverá lamentações por ele, ai, meu irmão. Ai, minha irmã. Nem o chorarão, dizendo, ai, Senhor. Ai, majestade. Sua pompa fúnebre será qual a do asno, e o arrastarão, jogando-o para fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama em altas vozes, fazendo-as ressoar por Bazã, clama do alto do monte Aborim, porque teus amantes foram esmagados. Falei-te no tempo de tua prosperidade, disseste-me, porém, não te ouvirei, pois é este teu costume desde a juventude, não escutas a minha voz. Serão teus pastores pasto dos ventos, e teus amantes serão levados ao cativeiro. A vergonha e a confusão serão tua partilha, por causa de tua malícia. Tu que moras no Líbano e fazes teu ninho nos cedros, quanto haverás de gemer, presa das dores, e das convulsões semelhantes às da mulher ao dar à luz. Pela minha vida, oráculo do Senhor, ainda que Conias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel em minha mão direita, eu o arrancaria. Entregar-te-ei aos que odeiam a tua vida, aqueles que temes, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e aos caldeus. Lançar-te-ei, a ti e a tua mãe que te pôs no mundo, em terra que não é a vossa terra natal, e onde morrereis. E a terra a que aspiram, não tornarão a voltar. Acaso será Conias algum traste desprezível, que ninguém mais tem em conta? Porque são repelidos, ele e sua raça, e atirados a uma terra que não conhecem? Terra, 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 escuta a palavra do Senhor, eis o que diz o Senhor. Inscrevei este homem entre os que não deixaram descendência, entre aqueles que coisa alguma lograram em vida. Pois que ninguém de sua raça conseguirá ocupar o trono de Davi e reinar sobre Judá.
Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 23, no capítulo 24, no capítulo 25 e no capítulo 26. Paz e bênçãos a todos.